Vamos para as informações. É o seguinte, galera, nessa manhã, muitos vídeos viralizaram aí nas redes sociais. Se eu não me engano, foi o Wesley Ramon que gravou. Um abraço, inclusive, para o Wesley Ramon, que está fazendo um trabalho sensacional na cobertura do Flamengo. Ele gravou alguns vídeos aí mostrando... Eu não vou dizer torcedores não, galera, porque para mim isso é vândalo, de verdade, assim. Pichando o muro da porta do CT Ninho do Urubu, sabe? Muro esse que o Flamengo acabou de reformar, o Flamengo acabou de gastar uma grana absurda para deixar a entrada do CT mais bonito. E aí, assim, repito, galera, eu acho que protesto nunca é demais, mas dentro do limite. Você ir lá na porta do CT, você levar faixa, fazer protestos, digamos assim, diferentes, algo que possa chamar a atenção do público e ao mesmo tempo fazer aquele protesto. Por exemplo, recentemente a torcida do Santos fez um protesto bacana demais. Eles montaram um time lá, fora do CT do Santos, falou, se a gente jogar contra vocês, a gente ganha vocês. É uma forma de protestar dentro do limite. Eu não sou contra protesto. Eu sou contra você vandalizar. Ainda mais um CT, Ninho do Urubu. O que vai mudar? Vocês acham o quê? Que os jogadores vão jogar mais porque a torcida pichou o muro inteiro do CT Ninho do Urubu? É óbvio que não, gente. É óbvio que não. Leva uma faixa, algo diferente, algo que chame a atenção, que viralize nas redes sociais. Desse jeito, sabe? Eu sou contra esse tipo de protesto, mas teve. E como teve, a gente tem que relatar aqui. Eu não vou colocar as imagens porque eu tenho medo de perder a monetização do YouTube. Mas enfim, é isso que aconteceu. Antes mesmo do treino começar, o São Paulo comandou um treino nessa manhã de sábado, preparando o time para pegar o São Paulo, e ele não esboçou nenhum time titular, conforme ele vem fazendo. Inclusive, isso é algo que chama muita atenção internamente, porque muitos jogadores não gostam disso, de saber que vão jogar apenas na preleção. Enfim, é uma metodologia de trabalho do Sampaoli. Quando ele foi contratado, todo mundo sabia que ele era assim. Todo mundo. Ele não repete time titular, ele não esboça time titular, é muito difícil ele fazer isso. Então, é o pacote Sampaoli. Todo mundo que contratou o pacote Sampaoli sabia que ele é assim e ele não vai mudar. E por falar nisso, na forma de agir no dia a dia, hoje eu estava conversando com uma pessoa da diretoria do Flamengo sobre uma possível proposta por Wesley, e eu vou ler aqui exatamente o que essa pessoa disse. Acho que foi apenas sondagem, e o Flamengo não irá vender ninguém até o final do ano, só com pagamento da multa ou ter alguém no mercado para reposição à altura ou melhor. O foco é conquistar de qualquer jeito a Copa do Brasil e tentar também o Campeonato Brasileiro. Foi apenas sondagens via empresários. Isso sobre a possível proposta pelo lateral direito Wesley. Por que eu estou falando isso? Eu confesso, gente, eu não sei se algum jornalista publicou que teve proposta, eu não sei. Eu estou falando isso porque muita gente está me perguntando no WhatsApp, inbox do Instagram, Twitter, me marcando, me perguntando sobre isso. E eu estou trazendo aqui para vocês aquilo que eu apurei junto a uma pessoa da diretoria do Flamengo. E aí, essa pessoa emendou o seguinte: o Sampaoli é muito esquisito, Venê. Ele gosta e dá toda atenção aos jogadores que gostam e são os titulares e que entram em todo jogo. O restante não dá atenção. Isso é ruim, muito ruim. Ele já disse que quer 18 jogadores muito bons e o resto meninos que entram caso necessário. Vive pedindo contratações, mas ele nunca teve um elenco como esse. Ele que não consegue formar um time apesar do elenco. E assim, é verdade isso. Se a gente for parar e analisar, por exemplo, no futebol brasileiro, Santos e Atlético Mineiro, esses dois times, ou melhor, esses dois elencos não eram como é o elenco do Flamengo hoje em dia. Cara, se a gente parar e analisar o elenco do Flamengo hoje, chama muita atenção, porque o investimento é muito alto. E vale ressaltar, Alan, contratado no meio desse ano, e Luiz Araújo, também contratado no meio desse ano, foram dois jogadores pedidos pelo técnico Sampaoli. Ele pediu. Ele pode até alegar que o Rossi ele não pediu, porque foi contratado no começo do ano, beleza. Mas o Alan e o Luiz Araújo, ele pediu e a diretoria fez um esforço absurdo, e um esforço também financeiro, falando, para trazer esses dois jogadores a pedido do técnico Jorge Sampaoli. Mas, até o momento, o Sampaoli de fato está deixando a desejar. Eu brinquei aqui no vídeo anterior, se eu não me engano, fiz uma analogia, que o Sampaoli para mim é como aquela pessoa que eu sempre quis sair, chamar para jantar, conhecer melhor, aquele amor platônico, que quando você conhece, você percebe que não é aquilo tudo. É o Sampaoli para mim.
Eu sempre quis ter o Sampaoli comandando o Flamengo. Agora que ele está comandando o Flamengo, eu percebi que ele não é isso tudo. Não é mesmo assim, infelizmente. Não está conseguindo fazer o time jogar. Eu sei que muitos pontos negativos do Flamengo não têm ligação ao Sampaoli e são desde antes da chegada do treinador. Concordo. Mas se a gente parar e analisar o desempenho do Flamengo com o Sampaoli, era para estar melhor. Eu esperava muito mais do Sampaoli. Ele acabou de ser eliminado para o Olímpia de virada, 3-1, gente. Vergonhosa a eliminação do Flamengo. E acho que ele tem obrigação, sim, de buscar a Copa do Brasil. Ele saiu na frente do Grêmio, 2-0. Na outra chave, ele pega Corinthians ou São Paulo. O Flamengo tem a obrigação de ganhar a Copa do Brasil desse ano. Por respeito aos torcedores do Flamengo que estão vivenciando vexame atrás de vexame nessa temporada. Ou eu preciso recordar aqui os vexames. Perdendo pro Al-Hilal no Mundial, perdendo Supercopa do Brasil, perdendo Recopa do Brasil, perdendo o Campeonato Carioca. Vamos lá, tem mais. Libertadores. Gente, o Flamengo em 4 jogos na Libertadores esse ano, fora de casa, não venceu nenhum. 2 empates, 2 derrotas. E estamos falando de adversários teoricamente tranquilos, gente. Eu publiquei isso aqui no meu Twitter ontem. Vamos lá. Alcas, fora. O Flamengo perdeu de 2-1. Quem é Alcas? Racing, fora. 1-1. Racing, beleza. Vou até aceitar. Vamos lá. Nublense, fora. 1-1. Olímpia, fora. 3-1 Olímpia de virada. De forma vexatória. Então, galera. Só uma outra questão aqui. Muita gente me pergunta se o Flamengo vai contratar lateral esquerdo ainda esse ano. A pessoa acabou de me responder. Não, só para 2024. Pois é, inacreditável. Enfim, eu venho falando sobre isso aqui há muito tempo. Não dá para confiar no Felipe Luiz. Craque, gênio da bola, melhor lateral esquerdo que eu vi com a camisa do Flamengo. Mas fisicamente ele não aguenta mais. Isso ficou nítido contra o Olímpia, gente. Toda a jogada do time paraguaio foi nas costas do Felipe Luiz. Fisicamente ele não aguenta mais. Chega! O Flamengo deveria contratar sim um lateral esquerdo. E sobre o Al Nassr ter procurado o Flamengo, demonstrando interesse ao Ayrton Lucas, o que me relataram foi apenas uma sondagem e antes do Al Nassr contratar o Alex Telles. Não foi agora não, ou seja, tem dias isso. Vou falar agora sobre Jorge Sampaoli. Contei para vocês pela manhã que o Sampaoli, por enquanto, não corre risco de demissão. Mas, importante contextualizar que o clima para ele no vestiário rubro-negro anda bastante ruim. De acordo com Eric Faria, repórter da TV Globo e setorista do Flamengo, mais da metade do elenco hoje já não gosta do Sampaoli. Existem ainda alguns líderes do elenco que entendem que o trabalho dele é bom, especialmente em treinos. Cara de muito repertório, que consegue explorar e extrair o melhor dos atletas. Mas a condição de dia a dia, de trabalho com pessoas, a forma como ele se relaciona com os jogadores, com outros funcionários, é a pior possível. Além da questão com Pedro, que se tornou um inimigo declarado, tem vários outros atletas que não gostam dele. A gente pode citar o caso do Pablo, Varela, Rodrigo Caio, mas tem também jogadores importantes do atual elenco que entendem que os métodos de trabalho, a relação pessoal do Jorge Sampaoli estão muito distantes do ideal. Diante desse cenário, existe a especulação de que o Sampaoli cai. Posso garantir para vocês, minha fonte assegurou, consultei ela antes de gravar esse vídeo, que ele não cai antes do confronto contra o Grêmio na próxima quarta-feira. O Flamengo enfrenta o São Paulo nesse final de semana, jogo do Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira recebe o Grêmio na partida de volta das semifinais da Copa do Brasil, no jogo de ida 2-0 para o Flamengo no Rio Grande do Sul. A menos que o Flamengo seja eliminado pelo Grêmio, seria uma enorme reviravolta. A tendência é que o Sampaoli tenha o direito de disputar a final da Copa do Brasil. Só uma lembrança importante. A opção por escolher o Sampaoli foi do presidente Rodolfo Landim, e só o Landim poderia definir pela saída do treinador argentino. O Flamengo não conseguiu se classificar para a próxima fase da Copa Libertadores e acabou caindo diante do Olímpia nas oitavas de final. O clube, que havia aberto a vantagem de 1-0 no jogo de ida, acabou perdendo por 3-1 no jogo de volta. Mas outro assunto tem movido os bastidores do Flamengo já há algum tempo: a renovação do capitão Everton Ribeiro.
Até o atual momento, ambos não haviam chegado a um acordo, e o que estaria impedindo a assinatura do jogador é a cláusula de renovação automática. A princípio, os primeiros acordos já estariam certos com o jogador e seu staff, como salários, bonificações, premiações e tempo de contrato. Inicialmente, o contrato iria até o final de 2024, podendo ser renovado automaticamente, caso o jogador atingisse um percentual de jogos. De acordo com o portal torcedores.com, essa porcentagem seria de 65% dos jogos de 2024, para poder ativar a cláusula do contrato. Mas no último encontro, o staff teria pedido para baixar esse percentual para 45% dos jogos. Porém, o Flamengo estaria visto essa opção como inviável. Fala, torcedor, o Flamengo deveria renovar com Everton Ribeiro? Deixe sua opinião abaixo e até a próxima.